de Oséias, capítulo 10, versículo 11, a palavra do Senhor declara: porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar, coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim no carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Que um dos aspectos que nós identificamos na ação do louvor e da adoração, porque Judá significa louvor, é essa capacidade espiritual que o louvor tem de preparar o campo, de preparar o terreno. Assim como um terreno, como um campo precisa ser preparado para que antes disso, antes do plantio, antes que a semente seja lançada, o campo precisa ser arado, o campo precisa ser trabalhado. E ele precisa ser trabalhado porque a terra não está em condições ainda que ela tenha potencial, porém ela ainda não está pronta para receber a semente, porque se isso acontecer sem a devida preparação, o potencial da semente fica comprometido, e de repente se desperdiça a semente, e com isso a gente não tem uma colheita, não tem um resultado. Então se faz necessário lavrar a terra. Por quê? Porque passa por um processo no arado, de se desfazer os torrões, de limpar as impurezas, de tirar as pedras, de remover tudo aquilo que possa concorrer com a ação da semente. Então se faz necessário. E é interessante que o Senhor usa a expressão aqui, Judá lavrará, amém? Se referindo à tribo, mas a gente tem aqui um quadro profético. Por quê? Porque Judá, como eu disse, significa louvor, e o Senhor está nos dizendo através dessa palavra, que o nosso louvor, a nossa adoração, tem o poder de preparar o território, tem o poder de preparar o campo, de abrir caminho, amém? De gerar no ambiente uma profundidade para que a semente de fato, e aí nós entendemos a palavra de Deus, possa de fato encontrar lugar, amém? E se expressar livremente, para que ela possa trazer a plena frutificação do desígnio, do propósito que o Senhor tem, porque nenhuma palavra que o Senhor envia é vazia, toda palavra está carregada de um propósito poderoso, de cura, de milagres, de desígnios de Deus que vão ser estabelecidos. Porém, muitas vezes, o problema, a gente sabe, não está nunca na semente, mas o problema está justamente no ambiente, na terra, no campo. Por isso o Senhor está dizendo a respeito do louvor aqui, como ele tem esse poder de tocar os ambientes. Nós falávamos no treinamento do mês passado, que nós não temos que produzir atmosferas, porque nós somos uma atmosfera de Deus, nós somos uma atmosfera do reino, nós já abrigamos dentro de nós uma atmosfera. É claro que nós entendemos que no ambiente existe atmosferas. É interessante porque quando se fala de atmosfera, é difícil para a gente explicar o significado de atmosfera, porque é mais aquela coisa que você vive do que aquela coisa que você consegue teoricamente explicar. O que nós entendemos aí é que a atmosfera é uma influência silenciosa. Por que silenciosa? Porque nós não vemos, nós não ouvimos, mas nós estamos debaixo de uma influência. Quando nos colocamos diante de algumas atmosferas, eu não estou falando agora desses gases celestiais, mas eu estou falando de lugares, ambientes, onde existe uma certa influência espiritual predominante, e a gente está ali, pode haver uma atmosfera, por exemplo, de resistência, amém? E se nós não tivermos consciência de que nós trazemos uma atmosfera dos céus nas nossas vidas, porque o reino de Deus está em nós, então eu acredito que o reino é uma atmosfera, é um poder de influência muito grande, e a palavra de Deus nos ensina isso todo o tempo. Concordam comigo? Então veja, porém, nem sempre nós conseguimos permitir que essa atmosfera interior possa tomar conta de nós e tomar conta também do ambiente onde nós estamos. Porque veja, não tem como a atmosfera que nós trazemos na nossa vida tomar o ambiente, tocar o ambiente, sem que primeiro toque as nossas vidas. Então eu quero que você entenda isso. Não é porque nós temos uma atmosfera do reino dentro de nós, que essa atmosfera esteja de fato sob influência, amém? Ou seja, esteja nos influenciando,
Porque nós temos uma mente, e essa mente muitas vezes pode resistir àquela vida que está dentro de nós, essa atmosfera que está dentro de nós. Então veja, temos uma atmosfera, mas nem sempre essa atmosfera está nos tocando, porque a nossa mente bloqueia isso. Nossos pensamentos podem bloquear, impedir que essa atmosfera ganhe influência na nossa vida. Então eu quero que você entenda isso. E aí nós nos colocamos debaixo de atmosferas em territórios, em ambientes e em lugares. E se nós não temos a condição de liberar a atmosfera dos céus dentro das nossas vidas, nós estaremos sujeitos à atmosfera do ambiente. E seremos mais influenciados pelo exterior do que pelo interior. Faz sentido isso? E isso acontece diariamente conosco. Às vezes nós estamos sendo muito mais influenciados por aquilo que os nossos sentidos estão recebendo, que tem a ver com essa atmosfera exterior, do que com a verdadeira atmosfera que o Espírito Santo plantou em nós. Então nós não precisamos buscar uma atmosfera fora, nós temos que entender que a atmosfera de Deus está nas nossas vidas, no nosso interior, é esse rio de águas vivas que flui do nosso interior. Agora, o que acontece? Nós precisamos cultivar essa atmosfera, para que de fato ela possa tomar influência, gerar domínio, governo sobre nossas vidas. Então, ser governado pelo Espírito, é ser dirigido pelo Espírito. Nunca o Espírito Santo vai nos dirigir de fora para dentro, ele sempre vai nos dirigir do nosso espírito, do nosso interior, de dentro para fora. Então é isso que eu estou te dizendo, nós precisamos cultivar a atmosfera, para que de fato a nossa mente, a nossa carne, possa estar sob a influência do Espírito. E uma vez que nós estamos debaixo, fortemente, da influência do Espírito, nós podemos transformar toda e qualquer atmosfera oposta, contrária, no lugar onde nós estamos. Você vai observar que a adoração, ela tem esse poder justamente de duplamente cultivar atmosferas. Quando o Senhor fala nesse texto que Judá lavrará, significa que a primeira terra que precisa se abrir, o primeiro terreno que precisa ser trabalhado, é o nosso interior, é dentro de nós, não no nosso espírito, porque nós já temos a plenitude do Espírito Santo no nosso espírito, mas o que nós precisamos é de fato que a nossa alma possa ser inundada, saturada pela presença, pela vida, pela expressão do Espírito Santo de Deus. Então quando eu louvo, quando eu adoro, eu posso trazer esta realidade que os céus estão em mim, aleluia, e eu posso então cultivar essa realidade, eu posso cultivar essa atmosfera, e ao cultivar essa atmosfera, as áreas da minha alma começam a se render para a influência, o governo, a autoridade, a direção do Espírito Santo de Deus.